Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, todos muito bem saudáveis. E eu queria iniciar essa minha apresentação inicialmente parabenizando a ONG Turma do Bem pela iniciativa, né, de estabelecer essa parceria com a Colgate, no sentido de levar conhecimento e demonstrar através, né, de alguns professores que têm sido convidados nesse sentido, de levar a informação mais atualizada para os colegas dentistas. Então, inicialmente, essa iniciativa é muito válida e eu estou muito honrado e muito contente em poder fazer parte dessa atividade, né? O voluntariado já fez parte da minha vida em alguns determinados momentos, então eu acho que quando a gente tem um pouquinho da gente para doar, para fazer o bem para o outro, eu acho muito, muito válido, né? Então, nesse momento, o que eu posso doar de mim um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu tenho estudado, um pouquinho do que eu tenho pesquisado e ensinado durante a minha trajetória como cirurgião dentista e como docente. Então, queria agradecer pelo convite, na pessoa do Leandro, que é um parceiro, né, ali da Colgate, um parceiro que está sempre à disposição. A gente tem realizado uma série de outras atividades de pesquisa, onde o Leandro e a Colgate sempre foram muito, muito parceiros. Então, eu já agradeço inicialmente esse convite, por terem lembrado de mim, na pessoa também do professor Marcelo Bonecker, que é um docente que eu respeito e gosto muito, por ter me indicado e sugerido meu nome para essa atividade. Então, estou muito honrado, muito contente em poder ajudar um pouquinho a Turma do Bem e a Colgate. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jonas, hoje eu sou docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, na disciplina de Clínica Infanto-Juvenil, que faz parte da área de odontopediatria, e fiz toda a minha formação acadêmica no estado de São Paulo, na Unesp, em Araraquara, de onde eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou filho e tenho muito prazer e muita felicidade em dizer que toda a minha história e o meu conhecimento foi construído em cima de universidades muito conhecidas e tradicionais no âmbito da ciência e da educação. Então, hoje, como eu falei, eu sou docente e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou começar a minha apresentação mostrando para vocês um pouquinho do que eu tenho feito, do que eu tenho estudado e também, principalmente, o tema da palestra que eu escolhi para conversar um pouquinho com vocês, tá? Bom, inicialmente, eu queria dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho nenhum vínculo, né, com nenhuma empresa, nenhuma marca comercial, principalmente pelo fato de, durante a apresentação, eu mostrar uma série de materiais, né, então gostaria já de esclarecer que não tenho nenhum vínculo e nenhum conflito de interesses com nenhuma dessas empresas, tá bem? Bom, eu faço parte de um grupo de docentes muito especial para mim, né, a quem eu já agradeço também sempre pela parceria e pelo companheirismo da professora Márcia Cansado, da professora Adriela Mariá, aqui na ordem da esquerda para a direita nessa foto, a professora Tatiane Lenzi e o professor Luciano Casagrande. Então, essa é a equipe de professores da odontopediatria da URGS, de onde eu tenho também muito orgulho em dizer que eu faço parte. Então, toda essa apresentação e todo esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês hoje, né, de uma maneira muito resumida até, assim, mostra um pouquinho da nossa filosofia de trabalho, um pouco da nossa filosofia de pesquisa e também muito do que a gente acredita, principalmente no que diz respeito à mínima intervenção, tá? Então, esses
professores a quem eu sou muito grato e gosto muito de fazer parte dessa equipe. Bom, mostrando um pouquinho rapidamente aonde a gente trabalha, né, o nosso ambiente de trabalho nas condições normais, né, antes da pandemia. Hoje a gente tem um hospital de ensino odontológico dentro da Faculdade de Odontologia lá em Porto Alegre. É um hospital de ensino que foi construído ali no período entre 2011 e 2015, como parte do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, né? É um hospital que hoje conta com uma área aproximadamente de 3.000 metros quadrados e 143 cadeiras odontológicas. Esse hospital odontológico foi inaugurado em setembro de 2016 e ele atende a população, né, ali de Porto Alegre e região metropolitana, e principalmente os atendimentos associados ao Sistema Único de Saúde. Então, esse é o nosso ambiente de trabalho, de quem o qual a gente também se orgulha muito de ter isso à disposição ali dos docentes, alunos e da população que é tratada, né, nesse ambiente ali na nossa região, tá? Então, um pouquinho do que é feito, né, até das fotos que eu vou mostrar durante a aula, né, as atividades clínicas são todas desenvolvidas nesse ambiente do Hospital de Ensino Odontológico. Então, estão todos convidados a conhecer a nossa universidade, claro, quando toda essa situação de pandemia se resolver, estão convidados a conhecer o nosso Hospital de Ensino Odontológico. Bom, o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje diz respeito ao tratamento das lesões de cárie em dentina de dentes descidos. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, basicamente, sobre alguns protocolos clínicos atuais, né? A gente sabe que existem uma série de evidências na literatura e uma série de informações que muitas vezes são um pouco desencontradas, principalmente agora, né, nessa época onde as redes sociais e as informações, né, onde a gente tem muito acesso às informações muito facilmente. Então, eu gostaria de, nessa apresentação, tentar desmistificar um pouquinho, né, os protocolos clínicos que vêm sendo estudados, basicamente, e também mostrar um pouquinho para vocês do que a gente tem ensinado os nossos alunos e qual a nossa filosofia hoje, né, com relação à cariologia e, basicamente, ao tratamento dessas lesões. Então, a gente vai focar, principalmente, no tratamento das lesões de cárie em dentina, né, dos dentes descidos. Bom, a gente sabe que a cárie dentária hoje é uma das doenças mais prevalentes no mundo, e principalmente no nosso país, no Brasil, ainda é uma doença, né, que segundo os dados do SB Brasil ali de 2010, é uma doença ainda bastante prevalente nas regiões, né, do nosso país. Então, nesse mapa a gente consegue ver que ainda é uma doença bastante prevalente. E a gente sabe que, principalmente, né, um dado principal aí do SB Brasil é que aos 5 anos de idade, mais da metade das crianças, ali 53,4% das crianças brasileiras, já haviam tido alguma experiência de cárie, né? Seja ela um dente cariado, um dente extraído ou um dente restaurado. E a gente sabe também que dessa porcentagem, dos 53,4% das crianças, né, a maior parte a maior preocupação, ou o maior número que se tem nesse índice, diz respeito às lesões cavitadas, ou seja, os dentes que ainda apresentam cavidades, que ainda não foram tratadas. Então, isso ainda é um grande problema no nosso país. E quando a gente fala em lesão cavitada, em lesão não tratada, a gente está falando, né, basicamente de lesões em dentina. Bom, então, como eu disse para vocês, eu vou tentar focar, né, basicamente no tratamento das lesões em dentina, dos dentes descidos, e aqui eu gostaria de lembrar, né, que, claro, essa apresentação, essa palestra, ela é muito focada, né, no tratamento, basicamente, restaurador, né, utilizando materiais odontológicos, mas eu gostaria de deixar muito evidente, ou muito claro, que o tratamento das lesões de cárie, o tratamento da doença cárie, ele não está relacionado unicamente ao tratamento restaurador dessas lesões, né? Então, a gente sabe que o controle, basicamente, dos fatores etiológicos
da doença cárie, ele é a principal estratégia que deve ser associada ao tratamento restaurador ou ao tratamento usando materiais odontológicos. Então, o controle ou o acompanhamento, né, ou, enfim, o manejo dos fatores etiológicos, hoje a gente sabe que é o principal tratamento, né, da doença cárie. O tratamento restaurador, né, e a gente vai falar um pouco disso nessa aula, ou minimamente invasivo, ele vai ser um coadjuvante, claro, ele vai ajudar, né, no controle desses fatores, né, como a remoção de placa, como o controle da dieta, né, como as consultas regulares ao dentista. Então, a gente sabe que hoje o tratamento restaurador, ele não trata a doença cárie, ele apenas dá condições para que o paciente ou para que a criança consiga, né, controlar os fatores etiológicos, basicamente, dessa doença. Então, nessa apresentação, eu gosto muito, né, de falar, né, desse tratamento restaurador unicamente baseado em evidência científica. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês do que se tem de mais atual, né, das evidências científicas, claro, de uma maneira bem resumida e bem clara, assim, não focando, né, na metodologia dos estudos, mas sim nos resultados principais que esses estudos têm nos trazido. Para quê? Para que a gente consiga se basear ou basear os nossos protocolos clínicos nessa evidência científica, né? Então, hoje é muito importante que a gente valorize essa evidência científica que se tem, não só na área de odontologia, mas na área de saúde como um todo, né? E termos a consciência ou a convicção de que os nossos protocolos clínicos, eles devem ser pautados no que a gente tem de mais forte ou de mais atual, né? De evidência científica relatado na literatura, tá? Então, essa apresentação vai ser basicamente trazendo protocolos clínicos, sempre embasando em evidência científica. E lembrando que a evidência científica, ela pode ter vários níveis, né? Aqui eu mostro a pirâmide de evidência, que é o que a gente, né, tem de referência, né, para mostrar para a gente quais as evidências científicas apresentam maior nível de evidência, né? Então, a gente sabe que hoje o que está ali no topo da nossa pirâmide da evidência são as revisões sistemáticas, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, não precisem se preocupar em saber o que é uma revisão sistemática, mas eu vou trazer um pouquinho dos resultados para vocês, e quando eu for mostrar isso, eu vou explicar um pouquinho do que se trata, e de ensaios clínicos randomizados, que são aqueles estudos basicamente realizados com pacientes, estudos de intervenção, onde um determinado tratamento é realizado nesses pacientes. Então, basicamente, eu vou trazer para vocês o que se tem de mais atual nesses dois níveis de evidência, né, que a gente tem hoje relacionando o tratamento de lesão de cárie em dentina, de dentes descidos, tá bom? Bom, basicamente, então, quando a gente fala, né, de lesões de cárie em dentina, de dentes descidos, é importante a gente relembrar algumas características clínicas e radiográficas, né, que é o que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Então, basicamente, as lesões em dentina, elas podem se apresentar em diferentes profundidades, né, ou seja, a gente pode ter lesões de cárie em dentina no terço superficial ou no terço externo, ou até em alguns momentos a gente pode falar em terço médio, né, que são basicamente caracterizadas por poderem apresentar uma cavidade em esmalte, mas muitas vezes as lesões superficiais podem se apresentar como um esmalte aparentemente rígido ou íntegro, né, melhor dizendo. Geralmente não apresentam a dentina exposta, mas em alguns casos a gente pode enxergar um pouquinho daquele tecido dentinário, né? E quando da presença de dentina amolecida ou dentina com características de atividade, são as lesões que necessitam, né, basicamente de uma intervenção. Radiograficamente, essas lesões vão apresentar uma radiolucidez ou na junção amelodentinária, né? Ou até no terço médio, ou terço externo de dentina. Então, a gente consegue ver na radiografia uma radiolucidez envolvendo ou junção amelodentinária, ou terço externo ou médio de dentina. Já as lesões de cárie em dentina profunda, ou lesões severas, que a gente também tem ouvido essa denominação ultimamente, elas vão apresentar necessariamente uma cavidade, né, porque
já apresenta uma taxa de progressão mais acelerada, né? A gente observa a dentina exposta e a gente, né, observa também uma dentina amolecida, onde o tratamento, né, seja por bloqueio mecânico, seja por restauração com remoção de tecido cariado, seja necessário. Radiograficamente, a gente observa, então, uma radiolucidez no terço interno de dentina, né, na dentina profunda, e a gente observa também uma característica que é muito importante de ser observada, de se prestar atenção, que é aquela dentina no soalho da cavidade, né? Então, eu tenho que ter uma espessura de dentina ali para que eu consiga realizar o meu tratamento restaurador, né, naquela dentina, naquela cavidade, com uma lesão de cárie em dentina profunda. Não se preocupem muito em guardar essas características, a gente vai ver isso ao longo da aula, ao longo da apresentação, e a gente vai retomar bastante isso, né, no decorrer da palestra. Bom, aqui eu mostro para vocês, né, um pouquinho das características clínicas e radiográficas que eu descrevi ali, né, no slide anterior. Aqui a gente tem essa foto mostrando bem, essa foto, esse conjunto de fotos faz parte de um capítulo de livro que a gente escreveu agora em parceria com o professor Paulo Redua, com a professora Gene Abanto, com o professor Marcelo Bonecker. Então, um capítulo de livro de diagnóstico de cárie e avaliação de risco, onde a gente vê bem ali nas primeiras fotos as características clínicas e radiográficas das lesões iniciais, que são as lesões em esmalte, né? E depois, ali separadinho, né, na outra parte do slide, as lesões moderadas e severas, né, que são as lesões superficiais, em dentina superficial e profunda. Então, a gente vê clinicamente na superfície oclusal, ali aquelas duas fotos, podendo apresentar uma cavidade nas lesões moderadas e uma cavidade um pouco mais evidente nas lesões profundas. Na superfície proximal, é do mesmo jeito. Então, a gente vê ali, naquela foto, ali na letra C, no conjunto de fotos inferiores ali, né, a presença de uma microcavidade ou de uma ruptura do esmalte, e depois na foto D ali já uma presença de cavidade evidente. E a gente vê ali a evolução radiográfica também dessas lesões. Então, a gente vai focar nessa apresentação, nessa aula de hoje, né, o tratamento dessas lesões, das lesões moderadas e das lesões severas, tanto nas superfícies oclusais, quanto nas superfícies proximais. Então, basicamente, o porquê que a gente deve intervir nessas lesões em dentina, né? Então, é isso que a gente quer responder, né, com essa aula de hoje, e como a gente deve intervir, quais as evidências que a gente tem e quais os tratamentos que a gente tem mais atuais, disponíveis, né, com bastante evidência na literatura e que podem ser usados como protocolos clínicos. Então, basicamente, a gente vai falar sobre do porquê intervir nessas lesões e também de como intervir nessas lesões em dentina. Então, por que a gente deve intervir basicamente nas lesões em dentina? Por uma série de fatores, né? Então, inicialmente, os dentes descidos das crianças com lesões de cárie em dentina, eles podem apresentar, sim, uma sintomatologia dolorosa. Claro que as lesões profundas, elas têm muito mais chance de apresentar, né, esse sintoma de dor ou de desconforto, e mais do que as lesões superficiais. Então, as lesões profundas, basicamente, elas podem apresentar um risco iminente de exposição daquele tecido pulpar, né? Então, um dos motivos pelos quais a gente intervém nessas lesões em dentina é justamente por isso, né? Para cessar essa sensibilidade dolorosa e para evitar que essa polpa seja exposta no caso de uma possível progressão, né, dessa lesão. A gente intervém também pelo risco à fratura, né, dessa estrutura dentária, pelo fato de ter uma função comprometida. Então, lesões cavitadas apresentam muito mais chance, né, de se fraturarem, né, daquela estrutura dentária fraturar e de comprometer a função de mastigação nesses dentes, né. Existe também o fator estética, principalmente relacionado aos dentes anteriores. Então, a gente pode intervir, sim, mesmo que sejam lesões inativas, mas que estejam comprometendo esteticamente aqueles dentes. A gente pode intervir com o objetivo de controlar biofilme, ou seja, lesões cavitadas, elas têm muito mais chance de acumular biofilme. A gente sabe que o biofilme ou a placa bacteriana, eles estão diretamente relacionados à progressão dessas lesões. Então, o fato de se indicar ou se
exatamente, de se indicar um tratamento restaurador ou um bloqueio mecânico daquela superfície, vai favorecer muito para o controle do biofilme ou para o controle de placa daquela superfície, seja ela oclusal, seja ela proximal, tá? E, principalmente, né, a gente intervém nas lesões cavitadas em dentina para evitar a progressão dessas lesões, né? A gente não quer que essas lesões progridam, a gente não quer que essas lesões atinjam a polpa, né? A gente quer manter esse dente em função, né, o maior tempo possível. Esse é o principal preceito da mínima intervenção, né? É manter esses dentes em função, principalmente quando a gente fala de dente descido, que são dentes que apresentam um ciclo biológico mais curto na cavidade bucal, né? Diferente dos dentes permanentes. Então, o nosso principal objetivo com a intervenção nas lesões cavitadas em dentina é basicamente evitar que essas lesões progridam, e com isso que a gente consiga paralisar a doença do paciente, para que a gente dê tempo, né, para que esse paciente controle fatores etiológicos e que ele consiga paralisar a doença. Então, vamos começar, né, vamos ao que importa realmente, né, e vamos começar conversando sobre as lesões em superfície oclusal, principalmente as lesões em terço externo, ou lesões superficiais, né, ou lesões moderadas. Então, basicamente, o que a gente tem de opção hoje de tratamento para essas lesões em dentina superficial? E aí eu já estou falando de lesões em dentina mesmo, né? Então, a gente tem o selamento das lesões de cárie, né? Que por muitos anos se entendeu o selamento como um tratamento único e exclusivamente indicado para lesões em esmalte, né? Então, o selamento das superfícies oclusais de molares permanentes, que apresenta, sim, né, uma eficácia já comprovada na literatura, né, até por muitos anos se indicou o selamento de superfícies rígidas, no sentido de se prevenir lesão de cárie, mas não é esse o intuito, né, desse selamento quando a gente fala em lesões de cárie e em dentina, e isso eu vou mostrar para vocês logo em seguida como é que a gente tem trabalhado com o selamento das lesões cavitadas, né, das lesões em dentina superficial. Uma outra opção de tratamento é o tratamento restaurador atraumático, e quando a gente fala hoje, principalmente, né, durante essa época de pandemia, tanto o selamento como o tratamento restaurador atraumático são procedimentos que não envolvem instrumentos rotatórios, não envolvem aerosóis. Então, tem sido abordagens muito bem indicadas para o consultório nesses últimos tempos, e eu acho que são abordagens que realmente já eram bastante utilizadas antes e que agora realmente vieram para mostrar que realmente são eficazes, e eu vou mostrar também isso para vocês com muita evidência na literatura. Uma outra opção, então, é o tratamento restaurador, né, convencional, que já é o tratamento, né, de eleição durante muitos anos, o tratamento com remoção de tecido cariado, né, e utilização de um material restaurador adesivo. Então, a odontologia adesiva tem se mostrado bastante eficaz nesse tratamento, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, vamos começar falando do selamento das lesões em dentina. Basicamente, o selamento é uma técnica muito simples, né, e muito fácil e de pouca sensibilidade técnica. Então, basicamente, para a técnica do selamento, eu posso ter sim uma cavidade, né, nessa superfície oclusal, ou uma microcavidade, ou até uma cavidade, e hoje a literatura mostra que as cavidades até 3 milímetros, né, de extensão, assim, de amplitude, podem ser seladas, né. Eu posso indicar anestesia quando eu for realizar o isolamento absoluto, mas não necessariamente. A gente tem uma série de casos e uma série de evidências na literatura mostrando que muitas vezes a anestesia não é necessária quando se faz o isolamento relativo, né? A gente não remove tecido cariado, isso é importante a gente enfatizar, que na técnica do selamento a gente deixa todo o tecido cariado ali, tá? A gente realiza o condicionamento ácido e utiliza um material adesivo fotopolimerizável. Claro que aí vai, né, da escolha do profissional, e a gente pode usar cimento de ionômero de vidro modificado por resina, a gente pode usar selante resinoso ou até resina fluida. Então, hoje, basicamente, o tipo de material que a gente utiliza, né, a gente tem uma série de materiais muito bons ainda no nosso mercado. Então, basicamente, o que a gente indica é um material adesivo fotopolimerizável. E o que a gente tem de evidência na literatura hoje para o selamento das lesões
dentina. Né, a gente tem alguns estudos clínicos, uma série de estudos clínicos atuais, mostrando que realmente essa técnica ela pode ser comparada com o tratamento restaurador, que é aquele que remove, mesmo que seja seletivamente o tecido cariado. Então, a gente tem um estudo ali de 2014, é o primeiro trabalho mostrando ali na lista de evidência do pessoal da USP de São Paulo, que mostrou que num acompanhamento de 18 meses, o selamento e a restauração tiveram taxas de sucesso semelhantes, tá? A gente tem um outro estudo do pessoal do Rio de Janeiro e do pessoal de Natal, do Rio Grande do Norte, mostrando que o selamento dessas lesões em dentina, no entanto, lesões no terço superficial, podem ser seladas sem remoção de tecido cariado, e esse selamento apresenta eficácia comparável ao procedimento, ao tratamento restaurador convencional. Lembrando que esses 3 estudos que são feitos aqui, que estão sendo mostrados aqui, são estudos que foram realizados em lesões superficiais em dentina, tá? Então, aqui mostrando um casinho clínico para vocês, de um paciente de 7 anos de idade, que tinha ali uma lesão de cárie cavitada no segundo molar descido, inferior, né? Então, a gente vê ali aquela lesão cavitada aberta, até dá para a gente desconfiar, né, que clinicamente não é uma lesão tão rasa assim, porque ela é uma lesão bastante ampla. Quando a gente olha na radiografia, ali na foto de baixo, a gente vê que é uma lesão ampla, mas é uma lesão rasa, né? É uma lesão que não oferece risco de exposição pulpar, né, para aquele paciente. E o que a gente fez? A gente utilizou a resina Flow, aqui nesse caso, com o sistema adesivo o autocondicionante universal da FGM, e a resina Opalis, que é uma resina fluida, também da FGM. Então, ali na sequência de fotos, a gente vê na primeira foto a cavidade, né, a foto inicial, depois a utilização do sistema adesivo, aí depois a colocação, né, a aplicação da resina fluida, isso a gente, né, relembrando que não teve remoção de tecido cariado, e depois o aspecto final da restauração e a checagem dos contatos oclusais, tá? Então essa é a técnica básica do selamento. A gente pode utilizar resina fluida, a gente pode utilizar resina bulk fill, flow, a gente pode usar cimento de ionômero de vidro, desde que o bloqueio mecânico dessa superfície seja realizado com material adesivo, tá? Fotopolimerizado. Bom, pensando nisso, né, e pensando basicamente na evidência que a gente tem na literatura do selamento oclusal, do selamento dessas lesões oclusais, e pelo fato desses estudos terem incluído apenas lesões em terço externo de dentina, né, lesões superficiais, a gente desenvolveu, ali eu orientando as minhas alunas de pós-graduação, um outro estudo, que a gente terminou recentemente, foi apresentado na SBPQO o ano passado, e esse ano também, em que a gente avaliou o selamento, comparou o selamento das cavidades, comparando com o procedimento restaurador. No entanto, a gente também incluiu lesões profundas de cárie, a gente não incluiu apenas lesões superficiais. Então, isso já foi uma grande inovação do nosso estudo, e a gente incluiu as crianças ali, 33 crianças, fizemos o tratamento em 62 molares e estamos com acompanhamento agora de 2 anos, tá? Sob isolamento relativo, a gente mediu a profundidade dessas lesões e a extensão dessas lesões, e o grupo controle, né, a gente dividiu essas lesões em 2, então um grupo foi selado e o outro grupo foi restaurado com remoção seletiva de tecido cariado. A gente utilizou nesse estudo o cimento de ionômero de vidro, o Fuji 2 da GC, o ionômero capsulado, que é fotopolimerizável. E basicamente o que a gente encontrou, né, nesse estudo? Que após 2 meses de acompanhamento, a gente não observou diferença entre os materiais. Então, tanto o grupo que foi selado quanto o grupo que foi restaurado apresentou taxas de falha de material semelhantes. A gente foi conseguir observar algumas falhas depois de 2 anos. E, claro, o grupo que apresentou mais falhas foi o grupo que foi selado. E, basicamente, essas falhas estavam relacionadas à integridade marginal. Tá? Isso a gente já imaginava. No entanto, quando a gente fala de dente descido, o que a gente mais, em mínima intervenção, o que a gente mais espera? A gente espera que essas lesões não progridam, né? Independente da falha do material, né? Se o material falhou, não necessariamente ele precisa ser reparado, ele precisa ser trocado, né? Então, hoje o que a gente
foca muito, o desfecho principal é a progressão clínica dessas lesões. Né? O que aquelas lesões podem fazer ou trazer de nocivo àquela polpa? E a gente não observou progressão clínica nem progressão radiográfica dessas lesões, principalmente, né, para o dente decíduo, que são dentes que apresentam um ciclo biológico e um tempo curto na cavidade bucal. Então, isso mostra que o selamento das lesões de cárie pode ser, sim, uma técnica indicada tanto para as lesões em terço superficial, quanto para as lesões em dentina profunda, tá? Vamos falar um pouquinho agora do tratamento restaurador atraumático, que, diferente do selamento, né, ele preconiza, sim, uma remoção de tecido cariado, portanto, né, existe, sim, uma remoção parcial ou seletiva de tecido cariado utilizando instrumentos manuais. Então, basicamente, o RT, ele está relacionado à utilização de instrumentos manuais, tá? Indicado principalmente para as lesões em terço externo e médio, justamente porque o RT, inicialmente, há anos atrás, ele foi desenvolvido com o intuito de ser aplicado em regiões comunitárias, né, em regiões onde não se existia consultório odontológico, não se existia baixa rotação, instrumentos rotatórios. Hoje a gente já sabe que a gente também pode realizar o RT, o tratamento restaurador atraumático, em outros ambientes. Então, se a gente faz um RT utilizando instrumentos manuais num consultório odontológico, isso também é a RT. Se a gente faz utilizando uma radiografia, se a gente tem no consultório uma radiografia disponível e a gente pode avaliar a profundidade da lesão, isso também é considerado o tratamento restaurador atraumático. Então, a gente precisa desmistificar um pouco a indicação do RT e achar que o RT só é indicado para comunidades ou em ambientes desprovidos de condição de infraestrutura de consultório. Isso não é verdade, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, raramente necessita anestesia, mas no caso de uma lesão profunda, onde o paciente relata uma dor provocada, ou eu tenho uma radiografia para ver que essa lesão é uma lesão profunda, mas que não atingiu câmara pulpar ainda, né, eu posso sim utilizar anestesia e eu posso utilizar sim uma radiografia, desde que eu tenha condições para isso, tá? Ele é realizado sob isolamento relativo, onde a remoção de tecido cariado é realizada somente com instrumentos manuais, colheres de dentina bem afiadas e esterilizadas, tá? E aí a restauração é feita com um material adesivo. Normalmente, hoje, o que a gente tem mais utilizado e visto nos estudos são os cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade. Tá, mas Jonas, eu posso usar também uma resina fluida? Eu posso usar também uma resina composta? Pode, isso também é ART, né? A diferença é que o cimento de ionômero de vidro ele apresenta uma técnica muito menos sensível, a manipulação dele é muito mais fácil, né, do que a resina composta, então ele apresenta realmente características materianas muito semelhantes, ou seja, similares, a gente vai ver evidência disso, comparáveis à resina composta, tá? Então, por isso, ele é o material hoje mais indicado para o RT, tá? Ele pode ser realizado, como eu falei, tanto no ambiente comunitário, como também no ambiente de consultório odontológico, tá? E aí sim, se eu tenho uma radiografia disponível, por que não utilizar, né? Então, a gente precisa, de novo, desmistificar esse conceito de que o ART ele é só utilizado em ambientes desprovidos de infraestrutura, em ambiente comunitário ou em saúde coletiva, como a gente ouve muita gente dizer. E isso não é verdade, tá? O ART, ele basicamente está relacionado com a remoção de tecido cariado com instrumentos manuais. E ele é muito indicado para essas lesões cavitadas em dentina. O que a gente tem de evidência? Então, aqui eu trago uma revisão sistemática atualizada, ali também do pessoal da USP de São Paulo, que é um grupo incrível, que trabalha muito com isso, orientado ali pela professora Daniela Raggio, de quem eu sou muito fã e admiro muito o trabalho do grupo ali da USP, e eles têm constantemente publicado trabalhos trazendo a evidência do tratamento restaurador atraumático, tá? E ali, em seguida, uma outra revisão sistemática que saiu agora, recentemente, novembro de 2020, agora, super atual, mostrando também que o tratamento restaurador atraumático pode ser indicado para as lesões, e aí tanto oclusais como ocluso-proximais. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho, né, do envolvimento dessas lesões cavitadas, tanto nas superfícies oclusais e ocluso-proximais, tá? Então, existe bastante evidência hoje na literatura
embasando o protocolo clínico do RT. Então, aqui eu trouxe um outro caso, um caso cedido pela professora Soraya Leal, da UNB, que também é uma pesquisadora incrível e que estuda bastante HNI e ART, nesse caso mostrando um caso de um molar permanente, né, acometido pela HNI. Então, na primeira foto ali a gente vê, então eu já agradeço a professora Soraya aqui em público por ter cedido essas fotos para essa aula. Então, ali a gente vê uma cavidade indentina, na primeira foto, na segunda foto a remoção utilizando instrumentos manuais, né? Na terceira foto ali a remoção depois de realizada, a aplicação do ácido poliacrílico, com uma bolinha de algodão, depois a lavagem, com uma bolinha de algodão também, e a secagem. Então, é uma técnica muito fácil, assim, né, claro, muito fácil, mas ela deve ser seguida rigorosamente, então o isolamento relativo do campo deve ser utilizado, então é uma técnica muito menos sensível que a técnica do tratamento restaurador convencional, tá? Aqui mostrando a inserção do material, nesse caso aqui eles utilizaram o cimento ionômero de vidro da GC ou Equia Forte, que é um material incrível também, mostrando ali a inserção do material que utiliza a própria cápsula deles ali, foi um material pré-capsulado, a pressão digital, também preconizada pelo ART, a checagem dos contatos oclusais e ali a foto final, tá? Então, basicamente, é uma técnica muito menos sensível do que o tratamento restaurador convencional e com bastante evidência na literatura, né, da sua indicação, tanto para lesões oclusais como ocluso-proximais. Já falei um pouquinho, né, daquelas evidências na literatura ali serem basicamente com lesões que envolvem múltiplas faces, e aqui a gente fala de lesões ocluso-proximais, e muitas vezes envolvendo a superfície vestibular ou lingual, né? Então, o ART também pode ser indicado nesses casos. Aqui, essa outra sequência, também cedida pela professora Soraya, a quem eu agradeço também por ter cedido as fotos. Na primeira foto, a gente vê ali um primeiro molar descido, com uma lesão cavitada em dentina, e ali a gente já consegue ver na radiografia, e nesse caso, né, o RT envolvendo um diagnóstico radiográfico de uma lesão profunda, mas eu consigo enxergar ali aquela espessura de dentina separando a cavidade da câmara pulpar, aquilo que eu falei para vocês ali no começo. Na terceira foto, ali de cima, a remoção de tecido cariado que foi realizado com instrumentos manuais. Aqui a gente pode ter a utilização, a ajuda, né, da utilização de um machado, de repente, para que esse esmalte sem suporte seja removido, e o tecido cariado, né, amolecido, nas paredes laterais, principalmente, seja removido, tá? E aqui, nesse caso, foi utilizado o Equia Fio também da GC. Então, ali na última foto, a restauração final, utilizando o Equia Fio. Então, basicamente, o RT ele envolve a remoção de tecido cariado utilizando instrumentos manuais e materiais adesivos fotopolimerizáveis, tá? Desculpa, fotopolimerizáveis, eles também podem ser quimicamente polimerizáveis também. E o número de vidro, em geral, é de alta viscosidade, tá bem? Com relação ao material utilizado no RT, aqui eu trago uma evidência super atual, que na verdade nem foi publicada ainda, foi um trabalho apresentado na SBPQO, que é um dos congressos de pesquisa mais conhecidos nacionalmente, né, do Brasil, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, e foi apresentado também pelo pessoal da USP de São Paulo, e que eles compararam, na verdade, a resina composta com a tecnologia do Jaiomer com o ionômero de vidro de alta viscosidade para tratamento restaurador atraumático para o ART em lesões ocluso-proximais de molares descidos. Então, eles compararam os dois materiais, tá? Então, eles restauraram lesões ocluso-proximais utilizando o Equia Forte, que é um cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, utilizando uma resina bulk com a tecnologia Jaiomer, tá? Que é uma resina composta muito semelhante, né, com a resina composta convencional que a gente tem utilizado. Eles acompanharam por 2 anos, né, essas restaurações, agora 2 anos de acompanhamento, e eles não observaram diferença na sobrevida dessas restaurações. O que significa isso? Avaliar a sobrevida de uma restauração significa
avaliar quanto tempo essas restaurações ficaram em função na cavidade bucal, ou seja, quanto tempo elas sobreviveram, ou quanto tempo elas duraram e elas permaneceram em função, tá? Então, a gente vê nesse gráfico, que é uma curva de sobrevida, e a gente vê ali no final, tanto a resina composta, que está em amarelo, quanto o ionômero de vidro, que está ali em azul, apresentaram taxas de sobrevida semelhantes. Inclusive, o ionômero de vidro apresentou taxa de sobrevida um pouquinho maior até, tá? E, além disso, eles avaliaram o custo desses tratamentos. E o ionômero de vidro foi o que apresentou menor custo. Então, isso mostra de uma evidência muito forte, de um estudo clínico controlado randomizado, né, de que realmente a gente pode utilizar o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade para o tratamento restaurador atraumático, para o ERT em lesões ocluso-proximais. Tá? Então, a gente falou um pouquinho aí, basicamente, das lesões em dentina superficial, ou terço externo, ou até terço médio, e a gente já começou a introduzir um pouquinho o assunto, nas lesões profundas. Já teve ali um caso do ERT, é difícil a gente segmentar muito, em dentina superficial, em dentina profunda, existem as lesões em que a gente, tem uma certa dúvida, mas por isso essa transição ali, da profundidade durante a progressão das lesões em dentina. Então, basicamente, quando a gente sai de uma lesão de dentina, de uma lesão em dentina superficial e caminha para uma profundidade um pouco maior, assim, mais próxima à cavidade pulpar, o que a gente precisa entender para a gente poder tratar essas lesões cavitadas em dentina? Basicamente, do diagnóstico da condição pulpar. Então, o que a gente precisa saber, Então, a gente precisa realizar quando, frente a uma lesão profunda de cárie, a gente precisa realizar um exame clínico e radiográfico muito acurado, avaliar se não existe exposição pulpar clinicamente, contato do soalho da lesão de cárie com a câmara pulpar, e radiograficamente avaliar se existe mesmo aquela espessura de dentina separando o fundo da cavidade da câmara pulpar, tá? Claro que também avaliar presença de lesão periapical, ou na região de furca, ou trifurcação, nessa radiografia. Nesses casos, a gente indica, o tratamento restaurador em casos de dor provocada, caso de dor espontânea, já não é mais indicação de tratamento restaurador. Claro que lembrando que nos pacientes infantis isso é muito mais difícil, da gente conseguir avaliar, geralmente as crianças não conseguem relatar muito bem dor, se é provocada ou espontânea, mas quando possível, a gente avalia, ausência de mobilidade e fístula, ausência de lesão periapical ou na região de trifurcação, e claro, essa espessura, como eu falei para vocês no exame radiográfico, de dentina no soalho da cavidade. E aqui, então, a gente já começa a falar um pouquinho das lesões em dentina profunda. E a técnica hoje indicada, o protocolo indicado tanto para as lesões oclusais como ocluso-proximais, é o tratamento restaurador. Tá? Falei um pouquinho para vocês ali no começo sobre o selamento das lesões profundas, mas o selamento das lesões profundas ainda é uma técnica muito incipiente, os estudos ainda estão começando, Tem um estudo só que foi realizado pelo nosso grupo, que ainda não está publicado. Então, basicamente, o que a gente tem de evidência publicada na literatura hoje é o tratamento restaurador convencional. E, basicamente, a técnica, acho que não é muita novidade para ninguém, assim, a técnica envolve, claro, o diagnóstico da presença de uma cavidade evidente, porque se trata de lesões profundas, anestesia e isolamento absoluto do campo operatório, a remoção seletiva de tecido cariado aí com instrumentos rotatórios, claro que a gente pode ter instrumentos manuais auxiliando, nessa remoção de tecido, e essa remoção seletiva acontece até a dentina macia, tá? E aí a gente utiliza resina composta ou cimento de ionômero de vidro, aqui no caso modificado por resina, que é o ionômero que tem apresentado melhores resultados. O cimento de ionômero de vidro convencional, ele não é um bom material para ser utilizado. Então a gente pode utilizar o de alta viscosidade ou o modificado por resina, tá? Então aqui eu mostro uma sequência também
de um caso clínico, onde a gente realizou o tratamento restaurador convencional, foi publicado nesse capítulo de livro de restaurações estéticas, assim, né, falando de restaurações com resina composta. Esse livro foi organizado pela professora Soraya e pela professora Eliana da UNB, e a gente teve o prazer de escrever 2 capítulos de livro, um sobre materiais dentários e outro sobre restaurações estéticas, e esse caso clínico está apresentado nesse livro, tá? Onde a gente realizou a remoção seletiva de tecido cariado e o tratamento restaurador através da técnica incremental, utilizando resina composta convencional, regular, tá? Então, a gente vê ali a cavidade com tecido aparentemente, né, visualmente amolecido, e ali naquela radiografia a gente consegue ver, né, a dentina separando o soalho da cavidade da câmara pulpar. Importante a gente notar também que a região de ápice, ou de furca, ou de trifurcação, é uma região saudável, né, a gente não vê nenhum espessamento, né, do ligamento periodontal, o que indica, ou que nos embasa nosso tratamento restaurador. Então, aqui a sequência do caso, depois da remoção de tecido cariado com instrumentos rotatórios, a aplicação do sistema adesivo e a restauração final, né, utilizando a técnica incremental. Então, isso não tem grandes novidades, né, para as lesões profundas de cárie em dentina. Então, essa é a técnica mais preconizada ultimamente. Eu vou mostrar para vocês agora em seguida algumas variações dessa técnica, né, utilizando outros tipos de resina composta, por exemplo, tá? Que é o que a gente tem de mais atual hoje. Aqui um outro caso, mostrando ali uma lesão ocluso proximal num segundo molar descido, e ali, ó, com a setinha apontando a dentina remanescente, né, que é um dos critérios radiográficos principais para a gente indicar o tratamento restaurador com remoção seletiva de tecido cariado. Opa, vamos voltar aqui, que queria mostrar para vocês o aspecto final. Opa, de novo, desculpa, passei sem querer. Aqui. Ali, mostrando o aspecto final aspecto após a remoção de tecido cariado, comparando com a primeira foto, a gente fez a remoção seletiva até a dentina macia, tá bem? E nesse caso, a gente utilizou o sistema adesivo da FGM, né, o âmbar, o autocondicionante universal, e aí a gente preencheu essa cavidade proximal, primeiro, com a resina Bulk Fill Flow, tá, da FGM, né, porque a gente sabe que as lesões oclusais, ocluso-proximais, me desculpa, são as lesões, né, que a gente tem mais dificuldade em tanto restaurar, e são as lesões são as cavidades que apresentam mais falhas restauradoras ao longo do tempo. Então, a nossa tentativa aqui foi tentar preencher essa cavidade proximal com a resina Flow, que ela consegue escoar bem, né, no terço cervical, para depois ser restaurado com a resina composta convencional. Então, aqui a gente consegue ver, ali, ó, aqui a gente vê bem, né, o preenchimento daquela cavidade proximal, e eu vou chamar atenção para um detalhe ali, não sei se todo mundo percebeu, mas eu vou chamar atenção, né, e ali a gente mediu, né, a profundidade, né, desse preenchimento ali, basicamente com 3 milímetros, faltando ainda para a resina composta convencional. E aí eu gosto de chamar atenção, porque a gente realiza os nossos casos e a gente só gosta de mostrar os casos lindos, maravilhosos, os casos que dão super certo, né? Nesse caso, claro, a gente teve um excesso da resina Flow, que é uma desvantagem de se utilizar a resina Flow nesses casos, ela escoa muito facilmente, então, nesse caso, a gente viu um excesso muito grande naquela região proximal. Isso exige da gente um trabalho adicional depois, na hora do acabamento e polimento, de remover esse excesso nessa superfície proximal. Então, essa é uma das desvantagens de quando a gente não consegue, né, manejar muito bem a resina fluida, né? Nesse caso aqui, a resina Bulk Fill Flow, então exige muito treinamento do cirurgião dentista, a gente precisa saber usar muito bem o material para que isso não aconteça. Ali também a gente vê um excesso nessa superfície proximal, e eu gosto de mostrar bem isso, porque isso é uma coisa que pode acontecer, né, em qualquer procedimento restaurador. Por quê? Justamente nessa foto aqui dá para a gente ver, né, que a resina Flow, ela realmente é mais fluida. Aqui a gente removeu um pouquinho, né, dessa resina Flow, mas mesmo assim o excesso naquela superfície proximal permanece, e a gente removeu isso depois, né, de terminada a restauração, tá bem? Depois de preenchida com resina Flow, a gente, né, restaurou com a resina Vitra, também da FGM, que é uma resina de consistência regular, convencional,
né, de consistência regular. Não é uma resina bulk, é uma resina convencional, e a gente restaurou ali com a Vitra. O que a gente tem de evidência na literatura, então, com relação às resinas bulk fill, comparando com as resinas convencionais? A gente não tem nada na literatura de dentes descidos. A gente tem uma revisão sistemática com meta-análise envolvendo dentes permanentes, né? Então, em dentes descidos hoje, a evidência não existe, é bem limitada, mas a gente consegue usar a evidência que a gente tem para dentes permanentes, né, utilizar em dentes descidos. Então, nesse estudo, basicamente, eles compilaram uma série de estudos clínicos randomizados, né, que compararam a resina flow com a resina regular. A resina flow irregular com as resinas convencionais, me desculpa. E incluíram 10 artigos, né, nessa revisão sistemática, e eles concluíram que tanto a resina convencional como a resina bulk fill flow apresentam desempenhos clínicos semelhantes, e também as convencionais com a bulk fill regular, né, também apresentam desempenhos clínicos semelhantes. Então, isso nos embasa, né, ou nos dá segurança para indicar esse tipo de restauração também para os dentes descidos. Mas a literatura em dentes descidos ainda não existe, tá? Com relação à técnica de remoção seletiva de tecido cariado, principalmente em dentes descidos, a evidência na literatura já é vasta, e aqui nem adianta eu mostrar, né, todos os estudos, porque existem uma série de evidências de estudos clínicos controlados, randomizados, com um longo tempo de acompanhamento, de 24 meses, 1 ano, 36 meses, 18 meses. Então, tem uma série de estudos, uma série de trabalhos mostrando que realmente a gente não precisa remover todo o tecido cariado das lesões profundas, a gente pode fazer a remoção total nas paredes laterais e a remoção seletiva, ou seja, a remoção até a dentina macia na parede pulpar ou na parede de fundo. Então, existe muita evidência na literatura para isso, tá bom? Uma outra técnica indicada e muito agora recentemente estudada, não é uma técnica nova, é a técnica de Hall, né, que é utilizando as coroas de aço, também indicado para as lesões em dentina, não só as dentinas, as lesões profundas, mas também as lesões superficiais. E aqui eu mostro um trabalho recém-saído do forno, publicado agora em 2020 também, pelo pessoal da USP de São Paulo, em parceria com a professora Isabel, agora professora na Irlanda, e a professora Clarissa, da ACTA. Então, eles compararam o tratamento restaurador atraumático para lesões ocluso-proximais, né, compararam com a técnica de Hall, com a Hall Technique, né, e acompanharam por 36 meses. O que eles observaram nesse estudo? Que tanto para lesões ocluso-proximais, que a técnica de Hall apresentou uma sobrevida muito maior do que o RT, né? Aqui mostrando 93,4% de sucesso. Né? E uma das grandes perguntas com relação à técnica de Hall é o que acontece, né, quando a gente coloca essa coroa de aço, aqui mostrando na foto, uma foto inicial e depois uma foto com a coroa de aço em posição, o que acontece com a dimensão vertical de oclusão desses pacientes? Era uma dúvida que a gente sempre teve, né, ou que sempre questionou. E nesse estudo eles mostraram que a dimensão vertical de oclusão retorna à dimensão vertical inicial no período de 4 semanas. Né, que isso é muito bom para essa técnica. Uma das desvantagens é que a estética não é favorável e existe um certo desconforto durante a execução da técnica, né, um desconforto do paciente. No entanto, nesse trabalho, nesse estudo clínico de 36 meses, eles mostraram que 70% dos pacientes aceitaram bem a técnica de Hall. Então, isso mostra mais uma opção de tratamento, né, associado ao RT, comparado ao RT e ao tratamento restaurador convencional, que muitas crianças, muitos pacientes podem fazer o uso dessa técnica, porque ela apresenta, né, uma taxa de sobrevida, ou seja, as restaurações ou as coroas duram por muito mais tempo e se identifica em função, que é o que a gente procura, né, com o tratamento restaurador, tá? Que esses dentes fiquem em Então, para a gente fechar essa primeira etapa aí de lesões oclusais e de múltiplas faces, ocluso-proximais, o que a gente vê hoje, né? Que a mínima intervenção, ela está envolvida, né, nos 3 tipos de procedimentos que eu indiquei, que eu mostrei para vocês aí. Tanto no selamento das lesões, onde não existe remoção de tecido cariado, né? Tanto no RT, com a utilização de instrumentos manuais, e no procedimento ou no tratamento restaurador convencional com a remoção seletiva de tecido cariado.
Então, isso vai muito, né, da experiência do dentista em saber executar essas técnicas. Não adianta nada eu saber fazer uma restauração, achar que eu sei fazer um RT maravilhoso, mas eu não sei lidar bem com instrumentos manuais, ou não sei lidar bem com o ionômero modificado por resina, ou com o ionômero de alta viscosidade. Então, isso vai depender muito da experiência do profissional e da indicação da técnica, do comportamento do paciente, mas, basicamente, a gente tem à disposição essas três abordagens, né, que hoje em dia já se torna muito aplicável aos nossos pacientes, principalmente quando a gente fala em mínima intervenção, tá? Então, aqui a gente basicamente encerra as lesões oclusais e ocluso-proximais, e eu gostaria de conversar com vocês também um pouquinho sobre as lesões estritamente proximais, né? Não as lesões ocluso-proximais, mas as lesões estritamente proximais, em dentina, tá? Hoje, o que a gente tem à disposição, né, ou as abordagens que a gente pode realizar também envolvem o selamento sem remoção de tecido cariado dessas superfícies e também o tratamento restaurador convencional, quando a gente não tem acesso direto a essa superfície proximal, tá? Então, basicamente, o selamento dessas superfícies proximais, ele envolve, basicamente, um diagnóstico radiográfico, justamente por se tratar de lesões que não apresentam uma cavidade evidente. São lesões nas superfícies proximais que são superficiais, né? Então, a gente precisa enxergar, de alguma maneira, né, essa lesão em dentina através do exame radiográfico. Por quê? Não existe uma cavidade evidente. Quando da presença de uma cavidade evidente, né, envolvendo já a superfície oclusal, a gente já passa ali para a parte anterior da aula, que foram as lesões de múltiplas faces. Então, ela já envolve uma superfície oclusal, ela já passa a ser uma lesão ocluso-proximal, tá? Então, nesses casos do selamento, anestesia, quando se julgar necessário, de novo, isolamento absoluto do campo, e a gente vai ver alguns exemplos em seguida, mas basicamente é importante isolar, seja absoluto ou seja relativo, e aí a gente precisa de um bom senso do profissional em saber que realmente aquele dente consegue ser isolado, mesmo que seja relativamente, tá? Na técnica do selamento, a gente não envolve remoção de tecido cariado, da mesma forma como nas superfícies oclusais. Se realiza um condicionamento daquela superfície, dependendo do material que a gente for utilizar, isso eu vou mostrar em seguida, e a gente pode utilizar tanto o selante resinoso, fotopolimerizável, o selante que a gente já conhece, né, o selante resinoso, ou um outro material que foi desenvolvido, que é o infiltrante resinoso. E a gente vai conversar sobre isso agora nos próximos slides, tá? Aqui eu trouxe um caso em que a gente realizou, claro, num molar permanente, né, numa superfície proximal, onde eu vejo ali uma lesão inicial de cárie, com uma cavidade em esmalte, mas que a gente já sabe que tem grande chance dessa lesão, né, já envolver junção amelodentinária, por exemplo, né? Então, a gente realizou ali sob isolamento relativo, a gente vê ali o rolete de algodão em volta, a gente realizou a separação com uma cunha de madeira, para a gente poder ter um acesso melhor a essa superfície. Claro que nesse exemplo, nesse caso, a gente tem uma grande vantagem, que é o pré-molar, que está ali em erupção, né? A gente vê, ele está iniciando a sua irrupção na cavidade bucal. Então, eu não tenho molar descido que foi provavelmente esfoliado ou extraído nesse caso, né? Eu não tenho a desvantagem de ter o contato proximal naquela superfície. Então, isso para mim é muito bom. Se eu consigo selar essa superfície enquanto eu ainda tenho visibilidade, para mim é incrível, né? Então, ali mostrando a separação, depois o condicionamento ácido da superfície com ácido fosfórico e a técnica do selante resinoso, que é a técnica que a gente já conhece, né? Na foto de baixo ali, a aplicação do selante resinoso e depois a fotopolimerização, tá? Eu gosto de mostrar bem esse caso, porque ele mostra bem a indicação, né, do selante resinoso quando eu tenho uma visibilidade direta dessas lesões, que elas podem ser lesões iniciais em esmalte, que muitas vezes eu posso julgar necessário o selamento, mas basicamente para as lesões com cavidades pequenas e com envolvimento de dentina superficial. Então, essa técnica pode ser bastante utilizada, é uma técnica bastante sensível, né, porque eu preciso de um isolamento do campo muito bem realizado, né, a técnica de qualquer material resinoso exige um isolamento muito bem realizado e o uso correto do material, tá? Uma outra opção que eu falei para vocês é a técnica do infiltrante resinoso. O infiltrante resinoso é um material que foi desenvolvido pela DMG há uns anos atrás,
e ele tem o objetivo de bloquear as porosidades ou a porosidade daquele tecido dentário ali. Então, ele é indicado para lesões iniciais em esmalte, né, e lesões em terço externo de dentina, onde eu não tenho uma cavidade evidente. Então, eu posso ver naquela radiografia ali no slide, em que eu tenho lesões em esmalte e outras envolvendo terço externo de dentina, tá? Então, o meu objetivo é bloquear mecanicamente essa superfície. Na segunda foto ali, no segundo esquema, que é demonstrado aí pelo fabricante, ele vem junto uma cunha, né, plástica, em que eu consigo colocar para separar a superfície dentária. Em seguida, né, eu acoplo uma ponteira que ela tem um material plástico todo furadinho, assim, que é voltado para aquela superfície que eu quero bloquear. Então, eu faço o condicionamento com ácido clorídrico, que também já vem no kit, né? Eu lavo por 30 segundos com água, depois eu condiciono de novo por 30 segundos com etanol, que também já vem no kit, aí eu aplico o infiltrante, né, ali na foto de baixo por 3 minutos, e depois eu seco e polimerizo por 40 segundos. Então, para vocês verem, é uma técnica bastante sensível. Quando a gente fala em odontopediatria, é uma técnica que leva um certo tempo, né? Então, crianças com um comportamento mais agitado, muitas vezes é mais difícil de se realizar, né? É uma técnica que exige vários passos, né? Então, muitas vezes, né, se eu tenho acesso direto àquela superfície, muitas vezes eu posso lançar mão do selante resinoso que eu mostrei na foto anterior, né, que acaba sendo uma técnica muito mais rápida e muito mais ao alcance do profissional. Mas eu gosto de mostrar porque é uma opção que existe hoje no mercado, ele não tem um preço tão baixo assim, né, ele é um material que, né, tem um certo custo, mas ele tem uma evidência na literatura bastante comprovada. Então, aqui eu mostro para vocês uma revisão sistemática da literatura que foi publicada em 2015. Depois eu tenho 2 estudos clínicos realizados, um publicado em 2018 pela equipe do Rio de Janeiro e um realizado pela nossa equipe ali da URGS, que foi uma orientada minha de doutorado que fez, esse de baixo, foi publicado agora, em 2020, em que a gente comparou realmente, né, o infiltrante resinoso com um tratamento placebo, que foi a não infiltração, ou seja, em um lado da boca dos pacientes a gente infiltrou as lesões com infiltrante, e no outro lado a gente apenas orientou a instrução de higiene fio dental. E a gente viu que realmente o bloqueio mecânico dessas superfícies com infiltrante resinoso ajudou na paralisação das lesões, tá? Mas lembrando que é um material que exige uma técnica muito sensível e que se a gente tem a visibilidade clínica ali, se a gente consegue enxergar a lesão de cárie, a gente pode muito bem indicar um selamento com outro material resinoso, tá bem? Aqui eu gosto de mostrar, então, 2 exemplos, né, desse estudo clínico que a gente fez. Então, na primeira radiografia ali, nas primeiras 2, a gente realizou a infiltração na mesial do dente 65, mostrando ali pela setinha, né? Então, tem a foto inicial, antes da infiltração, antes de se utilizar o infiltrante, 2 anos depois, né, que foi o período de acompanhamento do nosso estudo. E a gente viu que, por exemplo, nesse caso, não teve progressão, né? Então, o infiltrante conseguiu bloquear bem essas lesões. Nas 2 fotos de baixo, que fazem parte do grupo controle, que foram as lesões que não foram infiltradas, a gente vê ali a lesão inicial e 2 anos depois as lesões que progrediram. Então, nesse caso, por exemplo, foram lesões que, quando a gente observou a progressão, a gente realizou o tratamento restaurador convencional, claro, porque são lesões profundas já em dentina, mas só para mostrar que realmente nesses casos, o infiltrante resinoso foi capaz de paralisar a progressão dessas lesões, tá? Então, agora, então, né, juntando as lesões oclusais, as lesões de múltiplas faces e as lesões proximais, o que a gente tem, né, para resumir bastante o que a gente conversou, né, o que eu mostrei para vocês hoje? Que o selamento pode ser bastante indicado, tanto para as lesões oclusais como para as lesões ocluso-proximais, né? O tratamento ocluso-proximais, desculpa, para as lesões estritamente proximais, né? Ainda para as lesões ocluso-proximais, o selamento não tem, né, indicação, justamente pelo fato das lesões ocluso-proximais, elas precisarem de uma resistência mecânica muito maior. Então, nas ocluso-proximais, a restauração com remoção seletiva de tecido cariado ainda é a técnica mais minimamente invasiva, a técnica mais conservadora, tá?
o ART pode ser indicado tanto para as lesões oclusais, quanto para as ocluso-proximais ou para as múltiplas faces, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Que a mínima intervenção, ela não necessariamente significa sempre não fazer nada, ela significa fazer o mínimo que a gente precisa, preservando estrutura de dente sadia e também estrutura de dente afetada por cárie. Então, a gente pode, sim, indicar remoção seletiva à dentina macia de lesões oclusais e ocluso-proximais em dentina profunda, e também, né, a ART com a utilização de instrumentos manuais. Então, lembrando que a mínima intervenção caminha nesse sentido, tá? Sempre no sentido de preservar a estrutura dentária, tanto sadia como estrutura dentária acometida por cárie. Bom, com isso eu vou me encaminhando às minhas considerações finais, né? Eu gostaria de deixar, né, alguns pontos aqui esclarecidos ou resumidos, que qualquer indicação de tratamento minimamente invasivo ou conservador para dente descido tem que levar em consideração o ciclo biológico do dente descido, né? A gente sabe que todo o raciocínio para a indicação dessas técnicas para os dentes descidos é muito diferente do dente permanente, justamente pelo fato de serem dentes temporários e dentes que precisam estar em função por menor período de tempo. Então, diante disso, se indica muito, né, uma avaliação individual desse paciente. Então, a gente precisa saber realmente quanto tempo esse dente precisa permanecer na boca e aí sim indicar a melhor técnica, a melhor abordagem. Sempre prestar atenção nos sinais clínicos, né, e radiográficos, né, dessas superfícies dentárias acometidas por cárie e indentina, e principalmente lembrar dos critérios para o diagnóstico da condição pulpar, para que a gente consiga indicar a melhor técnica ou a melhor abordagem, tá bem? Claro, sempre dá preferência para as técnicas minimamente invasivas, como eu mostrei ali, para vocês, vindo do selamento, que não tem nenhuma remoção de tecido cariado, até a remoção com instrumentos manuais e depois com instrumentos rotatórios, remoção seletiva de tecido cariado. Então, a gente tem sempre que privilegiar essas técnicas minimamente invasivas ou conservadoras, né? E, claro, lembrando sempre de que a melhor técnica é aquela que, claro, seja conservadora, mas a técnica que eu consiga executar melhor, né? Que o dentista consiga aprender e que o dentista consiga executar no seu consultório de maneira efetiva, tá bom? Lembrar da opção de materiais que a gente tem hoje em dia, né? A quantidade de cimento de ionômero de vidro que a gente tem hoje, que são muito bons, modificados por resina, de alta viscosidade, quimicamente ativados, fotopolimerizáveis. Então, a gente tem muito material odontológico hoje, até as resinas bulk fill, que eu mostrei para vocês ali nos casos clínicos, as resinas bulk fill flow, as fluídas, né, para preencher a cavidade. Então, para dente descido, tem sido bastante utilizada, porque são materiais mais fáceis, mais rápidos, e isso, para o nosso paciente, é muito interessante, né? Materiais que sejam amigáveis ou tranquilos ou confortáveis para o nosso paciente, tá? E, claro, sempre pautado nas evidências científicas mais atuais. Trouxe para vocês aí hoje as evidências mais atuais que a gente tem relacionadas a esses tratamentos mais conservadores. E, claro, a gente não precisa sempre ler os artigos científicos mais atuais, entender todas as metodologias, mas a gente precisa saber aonde procurar essas evidências científicas. E hoje, com o boom das redes sociais e a informação sendo, né, constantemente bombardeada, né, as redes bombardeadas por informação, a gente precisa saber selecionar exatamente o que a gente vai ler, aonde a gente vai se atualizar, né, quais as bases, né, ou até quais os perfis ou os Instagramers, né, e aonde a gente vai basear as nossas condutas clínicas. Então, isso é muito importante da gente estar sempre prestando atenção, né, nas evidências científicas. Hoje a ciência é o que pauta as nossas condutas clínicas, né, para tudo, não só na odontologia, mas na medicina em geral, né, quando a gente fala de saúde, tá? E, para finalizar, relembrar que o tratamento restaurador, seja ele o selamento, sem remoção de tecido, ou com remoção seletiva, ele não é o tratamento único indicado, né, para as lesões de cárie ou para a doença cárie, que
principalmente o controle de fatores etiológicos, é o que a gente tem que focar principalmente nos nossos atendimentos, porque a gente sabe que esses tratamentos restauradores, eles vão falhar ao longo do tempo, né? Nenhum tratamento restaurador hoje é 100% eficaz, ele não vai durar a vida inteira, então existem falhas materianas, né? Existem falhas, né, desses materiais, fraturas, integridade marginal, enfim, né? Então, o que vai fazer com que esses materiais não falhem ou falhem menos ao longo do tempo é realmente o controle dos fatores etiológicos, e isso a gente não pode esquecer, tá? Bom, com isso eu encaminho a minha apresentação para o final. Queria agradecer principalmente aqui representado pelos meus alunos de pós-graduação, pelos meus alunos de iniciação científica, os professores, colegas de disciplina, que realmente nada disso que a gente construiu, nada disso que eu apresentei para vocês agora, teria sido possível se não fosse o atendimento, né, desses pacientes por esses alunos, por esses grupos, tem diferentes grupos de pesquisa ali envolvidos, né, as meninas que são relacionadas aos estudos clínicos, né, aos nossos alunos do curso de especialização, da última turma que a gente finalizou. Então, eu sou muito grato a esse grupo todo. Claro que aqui não consigo colocar todo mundo que faz parte da nossa rotina, mas nada disso é construído sozinho, né? O conhecimento, ele é construído com a colaboração de um grupo, enquanto um está produzindo ciência, o outro está na clínica ajudando os alunos e vice-versa. Então, eu sou muito grato e agradeço e gosto de mostrar esse grupo incrível com quem eu tenho o prazer e a honra de trabalhar junto, né? Nada disso seria possível se não fossem eles, tá? Então, aqui mais algumas fotinhos das minhas alunas de pós-graduação, dos nossos pacientes. Sinto muita saudade de poder estar de volta, espero que esse momento de pandemia logo termine e a gente possa voltar para os nossos atendimentos, tratando dos nossos pacientes e estudando e produzindo ciência para que a gente consiga sempre prover o melhor para esses pequenininhos aí que são, né, o nosso futuro, né? O futuro do nosso país está nas mãos, né, e nas bocas desses pequenos pacientes aí, tá? Então, aqui eu finalizo, agradeço pela atenção, agradeço de novo pelo convite em nome do Leandro e da Turma do Bem, deixo o meu e-mail para quem quiser escrever, pedir artigos ou, enfim, discutir casos clínicos, e finalizo aqui, fico à disposição para responder as perguntas ali do Leandro, que vai passar para mim agora algumas questões sobre o voluntariado. Então, muito obrigado. Pronto, vamos lá. Com relação à atitude do brasileiro em relação à solidariedade, eu acho que ainda a gente tem muito que caminhar, né? Eu acho que o brasileiro é um povo solidário, eu acho que é um povo bastante caloroso, é um povo que se dispõe a ajudar, mas eu acho que a gente ainda caminha para que seja um exemplo. Eu acho que a gente ainda pode melhorar muito, e com isso eu vejo as estratégias, né, de voluntariado, de várias ONGs, então eu acho que isso tem melhorado ao longo do tempo, mas eu acho que o brasileiro ainda é um povo que precisa melhorar muito ainda na sua solidariedade. Se eu já participei de alguma ação, eu já participei, relacionada à odontologia, eu já participei de uma ação que foi organizada pela ONG, pela Por um Sorriso. Foi uma ação que foi realizada em Florianópolis, onde a gente atendeu moradores de rua e população vulnerável, né? Foi um final de semana, 3, 4 dias de atendimentos, todos os dias. Foi uma experiência sensacional para mim. Eu nunca tinha realizado nenhuma ação de voluntariado dentro da odontologia que não fosse distribuição de kits de higiene, enfim, em escolas, escovação supervisionada. Essa foi a primeira ação de tratamento odontológico que a gente realizou mesmo, que eu realizei e foi vinculada a Por um Sorriso. Foi uma experiência sensacional. O quanto a gente é capaz de doar um pouquinho do que a gente sabe ou do que a gente consegue fazer com as nossas mãos, né, que são os tratamentos odontológicos, e o quanto eles nos devolvem de gratidão. Então, foi muito emocionante esses 3 dias. Foi a minha primeira e única ação relacionada à odontologia, a tratamento odontológico, né, que não fosse distribuição de kits ou escovação supervisionada. Também já participei de voluntariado lá em Porto Alegre, de uma ONG que chama Café Amigo, em que a gente distribuía café da manhã, também para os moradores de rua,
de manhãzinha, então é um grupo de pessoas que se organiza e distribui, né, voluntariamente café e sanduíches. A gente produzia uma série de coisas e, principalmente no inverno, quando as pessoas, né, ali no Rio Grande do Sul ainda sofrem um pouquinho mais com a temperatura. Então, basicamente, essas ações de voluntariado foram experiências incríveis que eu realizei. Emoções e sentimentos. Eu acho que, realmente, como eu falei, mostra pra gente o quanto a gente consegue contribuir para a felicidade daquela população ou daquele grupo que a gente está ajudando, né? Eles são muito gratos, assim, e para a gente não é muito, né? Um pouquinho, né? Eu lembro que eu realizei alguns tratamentos restauradores na época, agora em Florianópolis, na ação da Por um Sorriso. Fazia anos que eu não atendia paciente adulto e, né, desde que eu sou docente de odontopediatria, eu só trato criança, e ali eu pude ter a chance de novo de atender pacientes adultos, e foi um desafio para mim também. E o que eles nos devolvem de agradecimento, e para a gente é tão pouco, né? Assim, é uma restauração que a gente faz, é tão fácil, não é que é tão pouco, mas é tão fácil, né? Para a gente, que é ali o nosso dia a dia, né? De tratar e de atender pacientes. Então, para mim, me despertou uma vontade de ajudar cada vez mais, sempre que tiver disponível, né? Ou à disposição, assim, essas ações, me despertou uma vontade e uma facilidade de se fazer isso. Alguma ação, história para contar. Eu acho que realmente cada ação que a gente participa mostra coisas diferentes, né? As ações que a gente fez com moradores de rua, levando o café da manhã para eles, eu acho que para mim foi muito significante, porque realmente são pessoas e que a gente vê que realmente não tiveram a chance do acesso, né? E me fez cair a ficha do quanto eu, como uma pessoa, né, branca, cis, privilegiada, que tive a chance de estudar na minha vida, né, fez a diferença toda na minha vida, e como essas pessoas que moram ou que estão em uma situação de vulnerabilidade ou em situação de rua, não tiveram realmente o acesso. Isso realmente, eu tive algumas histórias, várias histórias, assim, de pessoas, de moradores de rua, que não tiveram simplesmente acesso à escola, ou a estudo, ou à educação, né, como eu tive. Então, acho que isso me fez sentir muito privilegiado e o quanto eu tenho muito a ajudar. O que motiva e desmotiva, eu acho que vai muito da nossa própria história de vida, primeiro, né, assim, eu acho que o fato da gente já ter sido ajudado alguma vez, eu acho que pode fazer com que a gente se motive a ajudar mais. E eu acho que o que desmotiva, eu acho que muita gente é alienada ao seu próprio privilégio, não tem noção do quanto é privilegiada e não tem noção do que acontece à sua volta. Eu acho que isso muitas vezes faz com que as pessoas se desmotivem ou nem enxerguem a necessidade de ajudar. Eu acho, já fui ajudado, eu acho que já fui ajudado, claro, dentro do meu privilégio, né, de poder ter nascido e crescido numa família de classe média, mesmo sendo uma pessoa branca. Eu acho que já fui ajudado e acho que isso me fez realmente valorizar o quanto eu posso ajudar pessoas que precisam, tá? Acho que sim. Como você sentiu ao ser ajudado? Se já sentiu feliz por ter sido ajudado? Com certeza, né? Eu acho que gratidão é a palavra. Eu acho que em momentos de vida onde a gente se sente sozinho e a gente vê uma mão estendida ou vê uma possibilidade de ajuda, eu acho que faz com que a gente se sinta grato demais e veja e consiga valorizar as pessoas que estão do teu lado nessa luta, nessa caminhada. Eu acho que a gente sente gratidão. Eu que agradeço, de novo, aqui feliz por ajudar a ONG Turma do Bem, em parceria com a Colgate. Fico à disposição para que, se vocês precisarem, ou se eu puder ajudar em mais alguma coisa, né, sempre essa parceria é muito válida. E eu que agradeço. #feliz por ajudar.